isso normalmente acontece, né? Ainda mais nesse período de epidemia que a gente vem vivendo. Nós temos 4 subtipos do vírus da dengue, né? O dengue vírus tipo 1, 2, 3 e 4, né? O indivíduo que pega um desses, né? Ele não se reinfecta pelo mesmo. Um exemplo, ele pegou o dengue tipo 1, ele não vai se reinfectar pelo tipo 1. A próxima infecção será pelo tipo 2, 3 ou 4 e assim por diante. Normalmente, então, quando esse quadro de reinfecção acontece, principalmente num curto período de tempo, do espaço de tempo entre uma infecção e outra, normalmente pode ocorrer um quadro um pouco mais grave, com sintomas um pouco mais acentuados, né? A dengue grave, né, que é aquela antiga dengue hemorrágica que a gente falava, normalmente ela ocorre muito difícil na primeira infecção, normalmente é na segunda, terceira ou quarta. Isso não quer dizer que o paciente que tem uma segunda infecção por dengue vai desenvolver a dengue de forma grave, tá? Mas sim, os sinais e sintomas podem ser um pouco mais acentuados, com maior chance de desenvolvimento da doença grave. Então, sim, o que a gente tem observado também, pacientes que saem de um quadro de Covid, também dentro do período de 3 meses após esse quadro de Covid, quando contraem, né, a doença dengue, normalmente ele tem um pouco mais de sintomatologia, tá? Também não quer dizer que vai evoluir de forma grave. A relação estreita, assim, de piora do quadro, a gente não consegue correlacionar, né? Mas o que a gente tem visto na prática é que com o período de espaço de tempo curto entre uma infecção e outra de Covid e dengue, às vezes pela própria imunidade do paciente ainda estar baixa pelo quadro da primeira infecção ali do Covid, contrair a dengue num curto período de espaço de tempo pode ser um pouquinho mais complicado, sim. Sim, a gente começa a observar uma discreta melhora, né? Ainda temos pacientes internados com dengue, o fluxo do nosso pronto-socorro ainda continua. Um pouco menor, nós tivemos um período de estiagem de chuvas, né? Isso ajudou bastante, as medidas tomadas também pelo poder público nos ajudou bastante, como as fiscalizações, a passagem do veneno, né, da nebulização de bueiro, isso ajudou bastante. A gente sempre colhe um pouquinho depois dessas ações, né? E isso refletiu agora. Então nós tivemos uma diminuição sim dos casos, mas ainda infelizmente continua alto nossos índices. Não podemos descuidar nesse momento, né? Mesmo tendo uma discreta baixa, continuamos sim com o pronto-socorro lotado, ainda temos bastante internação, então ainda não dá para baixar a guarda nesse momento. Continuar olhando os quintais, continuar colaborando, fazendo a sua parte, né? Principalmente ainda com as chuvas, né? A gente teve uma estiagem, mas hoje, por exemplo, que nós estamos gravando, tivemos chuva hoje, então provavelmente já tem água acumulada, tem que fiscalizar o quintal, o telhado, caixa d'água, lixo jogado, né? Tem que fazer também a população continuar fazendo a sua parte.